Então, pessoal, estamos aqui de volta para a aula 3. A gente agora vai dar continuidade aqui ao nosso projeto, né? Então, a gente já viu a questão do Spring Initialize, de como que você monta ali as dependências, o sistema ali, né, já baixa o pacote para você já começar a desenvolver dentro ali do pacote do Spring Boot, né, dentro do framework. A gente também viu na aula 2 toda a parte de arquitetura que a gente vai utilizar aqui para o nosso CRUD, né? Então, aqui agora a gente vai começar a desenvolver o nosso projeto. Então, vamos aqui para a tela e aqui a gente vai começar agora a desenvolver aqui o nosso sistema, né? Então, a gente já criou as pastas aqui, né? A pasta controller, a pasta entity, repository e o service, né? Que são as pastas aqui essenciais para o nosso projeto funcionar, né? Então, por onde que a gente começa, né? Por onde que a gente começa aqui? Na aula 2 a gente deu uma passada, né? Do que cada pasta dessa aqui representa, né? Na arquitetura aqui do Spring Boot. Então agora a gente vai colocar a mão na massa. Então, para você não ficar tão perdido, assista a aula 1 e a aula 2, que está bem mastigadinho aí para vocês, tá bom? Então, qual que é aqui agora o primeiro passo que a gente precisa fazer, né? Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer é qual ideia que você está utilizando? É o VS Code? É o IntelliJ? É o Cursor? Eu já falei isso na aula 2. Então, é muito importante que vocês baixem o JDK para a versão do Java que você está utilizando. O que é o JDK? É o que permite você utilizar, que é o Java Development Kit. Então, é o pacote de desenvolvimento, ali, o kit de desenvolvimento do Java. Então, ajuda você a compilar, ajuda você a executar seu sistema, para você testar ele aqui dentro da sua máquina. Então, é muito importante. Então, como é que você faz isso? É muito simples. Você vai vir aqui, né, no Google mesmo, você vai simplesmente colocar download JDK de acordo com a versão do seu Java. Eita, Bruno, qual foi a versão do Java que eu escolhi lá no Spring Initialize? É muito simples. Você vem aqui no .xml, aqui na linha 30, você vê aqui qual que é a versão do Java que você está utilizando, né? Então aqui a gente está desenvolvendo nossa API dentro do Java 21. Então, qual que deve ser o nosso JDK que a gente precisa instalar? O download JDK 21, né? Então aqui vai aparecer aqui o site da Oracle, que é a dona do Java, né? Então aqui dentro você escolhe aqui a parte para fazer download. Fique muito atento aqui nessa aba, tá? Porque aqui, olha, vem o mais recente, né? Que é o JDK 25. Mas o que a gente quer é o JDK 21. Então aqui a gente escolhe o JDK 21 e aqui você escolhe qual que é o seu sistema operacional, né? Como eu uso o Mac, então eu baixei aqui o Mac, eu venho aqui no macOS, utilizo o chip M, né? No meu MacBook, então baixei aqui o ARM64, né? Então, se você for utilizar o Windows, então aqui você escolhe qual que é o tipo que você vai utilizar e o Linux aqui também, né? Então tem bem completinho aqui. Então, depois de você ter instalado, automaticamente aparece aí o pacotezinho de instalação. É só você seguir confirma, confirma, confirma até finalizar. E aí depois você verifica, né? Se você conseguiu, deu certo aqui o JDK na sua máquina aqui, tá bom? Então, aqui a gente vai começar agora o nosso pacote de desenvolvimento, já está instalado. E agora a gente vai começar aqui a executar e criar o nosso CRUD aqui, né? Por onde que a gente começa? Eu particularmente prefiro começar pelas entidades, que é a parte do banco de dados, porque na verdade, se a gente for parar para analisar, todo o nosso sistema, principalmente a API que a gente utiliza, ela consome tudo do banco de dados, né? Então o banco de dados é o principal. Então eu prefiro começar. Tem regra? Não tem, né? Você pode começar por onde você quiser. Tem pessoa, eu já comecei já, pô, tem vezes que eu começo pelo controller, né, e aí eu vou levando para o service, e aí depois eu levo para o repository, lá eu termino no entities, não tem problema, né? Mas nesse curso aqui, nesse vídeo, nós vamos começar pelo entities aqui. Então, primeiro passo, eu venho aqui na pasta, botão direito, eu venho aqui agora, olha, New Java File. É por isso que o JDK instalado na sua máquina permite isso aqui, porque se você não tem um JDK instalado, primeiro que você não vai conseguir configurar e utilizar aqui seu sistema, né? Você não vai conseguir aqui dar um run aqui para você testar a sua API. E segundo que ajuda muitas coisas, que é o pacote de desenvolvimento do Java mesmo,
E aqui, olha, em New Java File, você vem aqui em Class e já te ajuda já a criar os seus arquivos, né? Então aqui a gente vai utilizar o user, então ele já cria aqui, olha, user.java, e ele já traz aqui para a gente dentro do pacote .entities a classe que a gente vai utilizar aqui dentro, né? Então, vale lembrar que a gente precisa, né, ter o JDK instalado para que isso aqui consiga funcionar perfeitamente. Legal? Muito bem. Então, agora, olha só. Dentro do framework, dentro do Java, a gente precisa utilizar algumas annotations, né? Essas annotations permitem que a gente o que a gente consiga se comunicar, né? São pacotes dentro do Spring Boot, né? Para um curso bem para iniciantes, é difícil a gente explicar algo assim. Mas são alguns annotations que permitem, né? Que aquela entidade ali receba essa annotation para ela poder funcionar. Pronto, a gente pode dizer que é algo assim. Uma das annotations que a gente identifica que essa classe é uma classe de entidade é a entity, tá vendo? Então, como que a gente dá uma annotation dentro do Java? @entity. Então aqui eu estou dizendo para essa classe que essa classe aqui é do tipo entidade, né? Que é do tipo aqui de banco de dados. Legal? Muito bem. Então, qual que é a próxima parte agora? Agora a gente precisa usar o pacote lá JPA que a gente fez, né? Que é o Jakarta Persistent Entity, né? É ele que faz ali o gerenciamento ali do banco de dados, legal? Então a gente utiliza aqui esse imports aqui também. Automaticamente a gente vai preenchendo aqui essas outras coisas, né? Então, muito bem. Ó. Depois aqui debaixo do ente, olha só. O JPA, por isso que é muito importante o JDK. Ele aqui já traz para mim as sugestões, olha. Então, próximo passo, olha. Eu vou dizer que o nome dessa minha table, eu preciso dar um nome para minha tabela, é a tabela user, né? Então, qual que é a notation para a tabela, para dizer que o nome daquela tabela vai ser user? É @table, né? Aí eu abro aqui, abro parênteses, dou um name, né? O name vai receber user aqui, legal? Então aqui eu estou dizendo que o nome da minha tabela é user, tá bom? Então agora o que a gente precisa fazer, né? Para gerenciar isso de uma forma bem organizada, a gente gerencia isso por meio do ID. Então a gente tem ali, por mais que a gente cria usuário, nome, nome do usuário, e-mail e senha, a gente precisa gerenciar isso de uma forma. Uma das formas que a gente utiliza para gerenciar isso é o ID. Então, toda vez que for criar um registro ali dentro da tabela, né? Então a gente cria o ID desse registro para poder gerenciar isso de uma forma mais organizada. Legal? Então aqui agora, olha, para poder gerenciar isso, a gente utiliza essa notation aqui também, generated value, strategy, abre parêntese, né? Por isso que eu falo, né, que as coisas estão muito mais fáceis da gente trabalhar. Então por isso que a gente precisa, na verdade, saber o que é que a gente está fazendo, porque simplesmente o que eu poderia estar fazendo, só dar tab, tab, tab construindo, mas a gente vai explicando aqui para vocês, tá? Então aqui eu dou um strategy, né? O strategy eu vou dizer qual que é o tipo desse meu generated. Então é um generation type do tipo ident, para identificar por meio do ID essas informações aqui, né? Então aqui, ó, eu dou um espaço aqui. Olha só, eu dou um private. Então eu estou dizendo que esse ID é do tipo long, ou seja, pensa comigo que é infinitas possibilidades que esse ID ele tem para preencher. Então, imagina uma tabela de banco de usuários que não tem limite. Então, eu estou dizendo que é do tipo long aqui, porque esse long ele na verdade mostra, né, que é o ID, infinitas entradas aí que acabam acontecendo. Legal? Muito bem. Então agora, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Nós vamos vir aqui agora e começar a montar também a nossa coluna, né? O nome das nossas entradas no nosso banco de dados. Então, eu vou dizer que é um private, né? Porque eu estou trabalhando essas entradas aqui é apenas dentro dessa classe. Então, dentro do Java a gente utiliza o private name dos ponto e vírgula. Depois eu venho aqui private string, do tipo string, o meu e-mail aqui também, né? Então aqui também o meu password, ele é também do tipo string, né? Legal? Então aqui a gente faz essas informações aqui
também, né? E agora, qual que é o próximo passo agora que a gente faz? O próximo passo, pessoal, dentro do Java, ele funciona assim, ó. A gente aqui, né, declarou, né, o nome do nosso banco de dados. Name, o nome do nosso banco de, nome da nossa tabela e user, ali vai ter informações de name, e-mail, password, enfim, né? Só que agora, como a gente já declarou, né, a gente está declarando aqui, agora a gente precisa dizer que a gente vai utilizar essas informações aqui. Então agora a gente faz essas informações aqui, ó. A gente agora dá um public user para realmente declarar as entradas que a gente está utilizando aqui. Estou usando uma linguagem bem simples para explicar isso para vocês, né? Então, simplesmente eu estou dizendo assim para o Java, ó, legal, Java, ó, vai ter aqui, ó, vai ter essas informações, name, e-mail, password, né? Vai ter aqui também, então, o que que você vai fazer, ó? Eu vou agora, né, declarar essas variáveis que eu acabei de usar aqui, né? Eu vou utilizar essas variáveis. Eu esqueci de dar um public use aqui, um construtor vazio, né, para poder a gente utilizar aqui. Legal? Eu esqueci dessa informação muito importante. Esqueci dessa informação importante. Legal. Então, aí eu estou dizendo, ó, eu já declarei a variável aqui, né? Agora eu estou dizendo, ó, essas variáveis, string, né, o name, e-mail, password, ó, esse nome vai ser name, tá? Esse name aqui, ó, se eu pôr o mousezinho aqui, ó, esse name vai receber o nome de name, tá bom? Esse e-mail aqui vai receber o nome de e-mail. Esse password vai receber o nome de password. Ou seja, dentro do Java, pessoal, a gente é muito. A gente precisa, na verdade, desenhar tudinho para o Java executar, né? Então, simplesmente eu estou dizendo isso aqui para ele. Eu usei aqui, já declarei aqui a variável, então agora declara a variável aqui e informa, né? Que essas variáveis vão se chamar name, né? E-mail, password, enfim. Legal. Muito bem. Qual que é o próximo passo agora, né? O próximo passo agora é o seguinte: a gente precisa é, é, como é que eu explico isso para vocês? A gente precisa agora usar os gets e os setters, que são os padrões dentro da entidade. Get é de pegar, é de puxar. E setter é de enviar. Então, toda vez que a gente pega informações do banco de dados ou a gente envia informações para o banco de dados, a gente dá um get para pegar ou um set para enviar. Então, para a gente fazer isso nas nossas variáveis, a gente precisa realmente agora fazer isso. Usar aqui os gets e os setters para as nossas variáveis aqui. Então, como que a gente faz? Eu dou um public long get id. Correto? Muito bem. Ó, então eu dou return id. Legal? Agora eu venho aqui novamente, ó. Vamos dar aqui um tab. Legal? Vamos dar um tab aqui, ó. Ó. Pronto. A gente já fez aqui a parte do get name, get mail, get password e não terminou. Agora a gente precisa fazer os setters, né? A gente precisa aqui fazer os setters agora, tá? Então, eu venho aqui, apago esse override, porque a gente não vai fazer a injeção aqui dentro, né? Então, vamos lá. Então, eu já dei aqui, olha, o get e o setter, né? Aqui dentro, aqui. Ou seja, está quase pronto o nosso sisteminha aqui. Quase pronto. Então, aqui que está a tua, beleza. Né? Quase pronto aqui. Maravilha. Então, a nossa entidade está pronta. Está finalizada aqui, né? Então, eu já tenho aqui o nome das colunas do meu banco de dados, né? Que é o name, e-mail, o password, né? Eu tenho aqui agora, já declarei aqui as minhas variáveis, já utilizei aqui os gets e os setters que a gente já explicou porque que a gente utiliza. Está pronto aqui. Maravilha.
top demais. Legal. Só que aí, pessoal, lembra que lá no vídeo 1 a gente falou sobre o Lombok? Pois é. Nós falamos lá no vídeo 1 sobre o Lombok, que é uma das dependências que nós estamos utilizando aqui. Para que o Lombok ele serve, né? Então, o Lombok, na verdade, ele faz com que a gente reduza e muito tudo que a gente escreveu aqui. Então, o Lombok, na verdade, ele é uma dependência, ele é uma biblioteca que ele monta tudo isso, ele já tem já dentro dele pacotes que já montam tudo isso aqui. A gente só precisa identificar ele aqui dentro. Então, aqui é só o uso de Lombok, tá certo, tá corretíssimo, tá? Não tem problema, não tem erro aqui, não tem nada aqui na verdade, né? Tá tudo funcionando perfeitamente, não tem problema. Só que com o Lombok, a gente deixa um código mais limpo. Então, olha só, aqui tá dando 57 linhas, né? Então, vamos apagar aqui, ó. Vamos apagar esses gets e os setters que a gente acabou de fazer aqui dentro, né? E vamos ver como que o uso do Lombok ele é muito mais rápido para a gente utilizar aqui. Olha só, com o uso do Lombok, a gente não precisa, na verdade, nem desse construtor aqui, ó, né? Nem dessa declaração da variável aqui, ó, nem da declaração das variáveis que a gente acabou de fazer, né? Porque aqui o Lombok ele faz tudo isso para nós. Então, Bruno, como é que a gente usa então o Lombok? Olha só, eu dou annotation data, eu dou annotation no rConstruction para receber construtores vazios, né, que é o public user, você lembra que a gente utilizou ali? Então, quando a gente chamar aquela função ali, né, então a gente dá um no rConstruction e dou um rConstruction aqui também, que é o construtor de todos os campos aqui. Olha que bacana. Acabou. Acabou. Você acredita que acabou? Então agora a gente tem tudo aqui dentro. Tá tudo aqui. Tá vendo? Tá tudo aqui dentro. Dou um tab aqui pronto para poder buscar todos os imports dessa biblioteca. E olha só, pessoal, que fantástico que a gente acabou de fazer. Tá tudo aqui. Se eu vim aqui dentro, ó, tá tudo aqui. Toda aquela linha, 56 linhas, tá tudo aqui dentro, né? Então a gente usa o Lombok para esse tipo de tratamento aqui de dados. A gente usa o Lombok para as várias outras, né? A gente pode fazer isso também na parte lá do controle, enfim. A gente consegue utilizar o Lombok em muitas partes. Mas olha só como é que fica dentro do entities aqui, da nossa entidade, né? Então aqui a gente consegue fazer o uso do Lombok de uma forma muito mais assertiva, né? Então assim a gente consegue diminuir bastante aqui o nosso código, né? Então, finalizamos aqui essa aula. Nós vamos para a próxima aula agora, né? Então, a gente finalizou aqui a parte do entities. A gente viu como que constrói entities sem um Lombok. Funciona perfeitamente, né? Tem desenvolvedores que preferem assim, tem outros que não, enfim. E a gente viu aqui também como que a gente utiliza o Lombok para a parte da criação de entities aqui também, né? A parte de entidades aqui. No próximo vídeo, a gente vai continuar explorando mais e criando os outros arquivos aqui dentro da nossa arquitetura do Spring Boot. Então, se você chegou até aqui, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e assista a próxima aula que também está imperdível.